Uma ótima semana, início de semana maravilhoso. Então, prontos para uma videoaula de língua portuguesa? Vamos de língua portuguesa, turmas sétimos A, C e D, primeiro bimestre 2021. Anotem aí, esta é a primeira videoaula, ok? A professora Ailde resolveu retomar aqui nesse vídeo. Resolveu passar para vocês aí o livro literário, a importância da leitura. Vamos ver também o que são crônicas, né? Nós vamos ver aí alguns autores que são renomados da literatura brasileira e vamos falar sobre um roteiro de análise literária e os elementos da narrativa. Lembrando que a prof sempre orienta aí para uma escrita, respeitando as margens do caderno. Para aqueles que não têm a margem, lembre-se que a margem é o início da linha e vai até o final da linha. E o texto, nós temos o poema e nós temos a prosa. A prosa é um texto, que é o que nós estamos fazendo, né? É um texto organizado em parágrafos, que vai de margem a margem. Lembre-se em respeitar também a divisão silábica. Quando eu chego no finalzinho da linha e não cabe a palavra que eu desejo, eu vou fazer o quê? Fazer uma separação silábica de acordo com o que eu aprendi, né, sobre separação silábica. E também um pouquinho de noção de coesão. O que seria coesão? A não repetição de algumas palavras que você já citou e que você vai procurar retomar com umas outras expressões, como palavras sinônimas, etc. Ok? Então vamos. O livro desse bimestre Acontece na Cidade. Então, nós temos aí escritores, são 30 crônicas dos escritores como Eduardo Novaes Ferreira Goulart, Inácio de Loyola, Ivan Ângelo, Laurâncio de Aféria, Luiz Fernando Veríssimo, Marcos Reis, Marina Colaçan, Milo Fernandes, Moacir Scler, Stanislau Ponte Preta e Valcir Carrasco. Né? Quem aqui já ouviu? Ele é um grande adaptador de novelas, né? De textos para novela. Então aqui, olha, vários autores que compõem o livro Acontece na Cidade. Então esse primeiro que vocês estão vendo trata-se do Marcos Rey. A segunda ali, Marina Colaçan, Luiz Fernando Veríssimo. Né? Nós temos aí o Goulart, Ferreira Goulart. E temos aí outros escritores, como vocês estão vendo aqui, que fazem parte, né, desse livro. Então veja só, com um olhar agudo, bom humor e uma dose de reflexão, alguns dos mais importantes autores da literatura brasileira contemporânea retratam a vida nos grandes centros urbanos. Como tratam-se de crônicas, as crônicas são textos que focam em situações do cotidiano, de coisas que acontecem no dia a dia. Então, com esse olhar, como disse ali, agudo, de bom humor, uma certa ironia, os escritores eles trazem aí o seu ponto de vista sobre determinadas coisas que acontecem no nosso cotidiano. As 30 crônicas aqui reunidas traçam um painel das cidades com suas múltiplas facetas. O que significa isso? Né? Com as suas as múltiplas formas de se ver a cidade e seus mais variados personagens. Aqui abaixo eu cito de novo os escritores que compõem a obra. Só um minutinho. Então vamos lá. Oi, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre a crônica. Você sabe o que é uma crônica? Bom, a crônica é um gênero narrativo, uma forma de contar histórias, de contar narrativas. Uma característica da crônica é que ela geralmente trata de assuntos da atualidade. É interessante a gente saber, antes de começar o conteúdo desse vídeo, que o nome crônica vem do nome Cronos, o deus grego do tempo. A crônica, então, tem esse nome
porque ela trata de assuntos da atualidade, de assuntos atuais do nosso dia a dia. A crônica, então, é um gênero narrativo, geralmente publicada em jornais ou revistas. Assim, por ser publicada em veículos de informação que todos os dias atualizam a população sobre as notícias, sobre o que estão acontecendo, as crônicas geralmente também tratam de assuntos do dia a dia. Porém, elas são bem diferentes das notícias, porque elas não têm a função de nos informar sobre alguma coisa, mas sim de nos entreter, por ser uma forma de contar histórias. Elas são geralmente publicadas em jornais e revistas. Por isso, uma crônica pode ser escrita por um jornalista ou por um escritor. Bom, uma das características das crônicas é que elas tratam do cotidiano, como a gente já viu nesse vídeo. Elas tratam de assuntos que estão circulando na atualidade, no nosso dia a dia. Uma outra coisa que a gente tem que ficar atento para poder entender o que é uma crônica e perceber ela no dia a dia é a questão da exatidão dos fatos. Uma notícia de jornal tem que ser sempre exata e baseada em dados verdadeiros. Acontece que uma crônica, mesmo sendo publicada em jornais, ela não precisa da exatidão dos fatos. Ela é apenas um gênero narrativo, uma forma de contar uma história. Por mais que ela trate do cotidiano, ela não precisa falar de fatos, sendo apenas ficção. Gente, como vocês podem perceber, a crônica conta uma história. Então, são 30 histórias diferentes que vocês vão encontrar neste livro, que é muito tranquilo de se ler, é uma leitura tranquila, fácil de compreender e que demanda da gente uma certa atenção. Por quê? Porque os clássicos da literatura, eles refletem a cultura de um povo. No caso aí, das grandes cidades. Um povo, né, ou de um período da história também na humanidade. Seus autores são verdadeiros artistas, porque se dedicam a trabalhar a linguagem, ou seja, a matéria-prima de um escritor é a palavra. Então eles se dedicam, né, em trabalhar com os sentidos das palavras de maneira única, que nos faça refletir sobre assuntos que sempre farão parte das nossas vidas. E no caso aí, de pequenos detalhes da nossa vida. O roteiro de análise literária que eu disponibilizei para vocês, entreguei a via impressa para aqueles que estavam tendo videoaulas. Eu coloquei no material de apoio e eu avisei aí, né, nas primeiras aulas que nós tivemos online, é preciso que vocês leiam, tá? Ou se não tiver como imprimir também, vocês copiem, ok? Então é preciso colocar-se no texto e tentar percorrer o caminho que o pensamento do autor percorreu. É preciso que a gente, através do olhar do autor, né, a gente entenda a nossa própria realidade. Mas para isso eu preciso saber qual foi o momento que esse autor viveu. Esses autores que vocês estão vendo aí, eles são contemporâneos, ou seja, eles viveram em um período que nos é muito familiar, né? Então é preciso entender o porquê, o quando, o onde ou como eles escreveram esse texto. Qual foi o incentivo, a motivação de focar em determinada parte do nosso cotidiano, certo? Então, para que o mundo maravilhoso e mágico do autor se torne realidade, é necessário que os leitores entrem no texto. De que forma? Entendendo, refletindo, trazendo para o texto que você está lendo comparações da sua vida, com vivências que você teve, com o conhecimento do mundo que você vive. Então você traz tudo que você vive e dessa forma interpreta o que você está lendo, complementa aquilo que o escritor está te colocando. Então, gente, recriar a realidade criada por esse autor é maravilhoso, é fantástico. Uma liberdade sem tamanho pra gente, certo? Então eu trouxe aí o roteiro de análise literária para facilitar a sua leitura. Veja, como o livro trata-se de crônicas e cada texto desse livro é um texto individual, independente, então você vai ter que fazer essa identificação do autor,
no caso aí o autor apenas, porque é a edição, editora, local e data da publicação, né, é uma só, que é o livro em si. Você pode encontrar essas informações na contracapa do livro de vocês, ok? Então, você vai basicamente identificar o autor. É importante que você pesquise aí a vida desses autores. Para quê? Por curiosidade, para saber, para fazer uma leitura mais apurada, mais, digamos assim, em que você entre mesmo na cabeça desse escritor, né? De forma a entendê-lo. A busca é essa. Então, para que facilite a sua leitura, que você consiga memorizar, né, e entender esses textos literários, eu trouxe aqui para vocês um roteiro da estrutura de uma obra, e no caso da estrutura de cada crônica, que vocês prestem atenção ao assunto principal da crônica, o acontecimento sobre o qual gira a história, né? O conjunto, o enredo, o conjunto de fatos narrados, o enredo apresenta os seguintes elementos aí. Eu preciso identificar na crônica qual é a introdução, né? E geralmente a introdução é o momento em que são apresentados os fatos iniciais, serve para situar o leitor diante do que irá ler. A complicação é uma parte da história em que os fatos vão sendo, os conflitos vão sendo desenvolvidos, ou seja, que vão juntando-se uma a outra e que vai acarretando em uma situação no momento culminante da história de maior tensão e suspense, em que você tem que resolver o fato. Então, o desfecho é a solução dos conflitos. Imagine você assistindo a uma novela e o último capítulo da novela, né, você está lá esperando aquela cena principal, e daí o que acontece? Fica para outro dia o desfecho, né, a solução daquilo que vai acontecer. Então, isso seria o nosso ponto máximo, nosso clímax, né, daquele capítulo, ok? Então, vocês vão encontrar isso em cada crônica que vocês vão ler, tá? Então, na crônica, eu vou encontrar personagens, né, que é o ser que vive a ação. Se ele não vive, ele apenas foi citado no texto, ele não é um personagem. Tá? Então, ele é responsável pelos acontecimentos da história. Você deverá perceber as características desse personagem, seja ela psicológica, física, de vestimenta. É importante que você faça isso para que você identifique alguns elementos, alguns personagens tipo. Por exemplo, há alguns personagens que são, né, caracterizados já automaticamente. É aquele que geralmente interpreta um bêbado, um médico, uma dona de casa, enfim. Há características próprias de cada personagem desse que nos faz identificar automaticamente o personagem. Então eu coloquei ali a personagem, gente, porque personagem é um substantivo biforme que tanto aceita o masculino quanto o feminino, tá bom? Então, a personagem pode ser principal, quando é mais importante no desenrolar do enredo, o personagem ou a personagem secundária, que é a personagem que tem uma participação um pouco menor ou menos frequente na história, no enredo. É importante situar as características, como eu falei há pouco, psicológicas, sociais, etc., das personagens. A personagem principal tanto pode ser um protagonista, quando apresenta características que a fazem se sobressair em seu grupo, ou antagonista, quando ela se opõe ao protagonista e atrapalha toda a ação. Necessariamente, o protagonista não precisa ser o mocinho, pode ser o vilão, né? Então, você imagine assim, em uma narrativa, geralmente, principalmente, em contos de fada, você encontra aí a mocinha, a princesa, né? E daí tem sempre a bruxa má, que daí é uma antagonista, ok? E que atrapalha toda a vida dessa mocinha, dessa princesa. Então, basicamente, é dessa forma que a gente pode entender o protagonista, né, e a antagonista. É muito importante também que você reconheça os diferentes espaços que ocorrem a história. São lugares onde se passam as ações dos personagens, né, das personagens. Veja, em um romance, que também é um texto narrativo mais extenso, eu posso identificar aí vários espaços, né? Então, assim, é importante que você identifique
A crônica, por ser um texto um pouco mais curto, assim como o conto, ele identifica poucos espaços e também apresenta poucos personagens. Então, isso também é muito importante que você leia, prestando atenção nesses detalhes, porque se você tiver que falar sobre a obra, ou estudar um pouquinho, ou fazer alguma atividade sobre, você já vai estar ambientado e vai saber do que se trata. Então, ambiente. Qual é a diferença entre espaço e ambiente? Veja, o espaço físico, quando eu falo de espaço físico, eu estou falando de um lugar que fica em determinado endereço, que é uma sala que, por exemplo, é feita de alvenaria, como a sala do colégio de vocês. É feita de alvenaria, fica na rua Mandirituba, no prédio do Colégio Novo Éden. Então, isso é um espaço. Quando eu falo de ambiente, eu estou falando de um ambiente com características sociais, econômicas, morais, psicológicas, em que vivem os personagens. Vocês, como personagens, estudam no colégio, vocês estão num ambiente. Que ambiente é esse? Vocês estão lá para estudar, então é um ambiente escolar, certo? Então, vejam só a diferença do espaço físico para o ambiente social, certo? É importante. Quando falamos de tempo, nós falamos da análise dos índices de tempo que o enredo apresenta. Então, o tempo ele pode ser caracterizado tanto quanto a duração ou quanto a época. Quando eu falo de duração, é justamente você analisar se trata-se de uma duração, né, em que ocorre um tempo cronológico, uma sequência de tempo, né, ou também psicológico, quando se trata de um sonho, de uma lembrança. E quando eu falo de época, eu estou falando de elementos que caracterizam uma época, né? Quando a época é atual, basta justificar com elementos da atualidade, por exemplo, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, como celulares, como computadores, como TVs mais finas, né, que não tem aquele tubo de imagem, essas coisas assim, que isso aqui só são exemplos, tá, gente? Aí, quando a época é antiga, pode-se e deve-se procurar uma correspondência com os fatos históricos. Elementos como máquina de escrever, hoje em dia a gente não utiliza máquina de escrever, e são indícios que o texto dá, trazendo para você aí justamente o quê? Trazendo para você indícios de que se trata de uma época que é anterior à que você vive. Então, você tem que procurar aí também elementos como marcadores de tempo, em que indica aí para você do que se trata, se faz, quanto tempo faz, se foi há um ano atrás, isso é marcador de tempo. Ontem, hoje, amanhã, são palavras que marcam o tempo. Então, dessa forma, também você tem que fazer essa análise desses elementos. Por último, aí de narrador, é a identificação do ponto de vista do foco narrativo, ou seja, quem conta a história, né? Verifique se o narrador, ele é parte integrante da história, ou seja, ele é personagem, ele conta a sua própria história, ou ele conta a história de outras pessoas, ou seja, ele sabe tudo, ele vê tudo, ele sabe o que o personagem pensa, porém ele não participa da história. Então é muito importante também que vocês identifiquem isso, ok? Eu sempre deixo na produção acadêmica uma lista de atividades. Eu vou deixar uma lista de atividades correspondente à finalização do nosso mês de retomadas de conteúdo. Assim que eu disponibilizar, enviarei um recadinho para vocês, ok?